Então, beleza, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre o tópico de anuidades. A gente vai falar sobre conceitos de anuidade, o que são, como se classificam, e vamos ver a primeira das três que nós vamos estudar, que é as anuidades postecipadas. Certo? Então, primeiro, o que é uma anuidade, tá? Uma anuidade é uma sucessão ou sequência de pagamentos ou recebimentos. O que quer dizer isso? É o que a gente chama comumente de prestação. Então, eu vou lá na concessionária, compro um carro, dou uma entrada e pago em 36 vezes de R$ 1.900. Esses R$ 1.900 é o que a gente chama de prestação, né? E aqui a gente vai chamar de anuidade. Bom, então é uma sequência de pagamentos que ocorrem em datas pré-estabelecidas, tá? A gente vai simbolizar pela letra RI, a anuidade na data I, ou seja, eu posso ter diferentes pagamentos, né? Então eu tenho assim, ó, um pagamento de R$ 1.000 na data zero. Aí um pagamento de R$ 2.000 na data 1. Então, um pagamento de R$ 500 na data 3, na data 2. Aí nada na data 3, zero. Tá? E assim por diante. Então, assim, ó, o R1 quer dizer pagamento da data 1. O, parece o... Não, vocês não caíram. Então, o R1, que é o pagamento da data 1, vai ser... Eu falei 2.000, né? R$ 2.000. O R3, que é o pagamento da data 3, é zero. Tá? Então, esse subíndice aqui é para denotar a data. Agora, se todos os pagamentos forem iguais, todos são de R$ 500. Aí eu não preciso denotar qual é que aquele pagamento é da data tal, porque em todas as datas elas são iguais, e aí a gente usa só a letra R, não preciso do RI para dizer em qual data aquele pagamento ocorreu, porque eu sei que todos são iguais, então aquele pagamento ocorreu em todas as datas. A denominação anuidade ela segue uma tendência internacional, considerando que nos primeiros sistemas de liquidação de dívidas em mais de um pagamento, que é o que a gente está falando, né? Eu vou pagar uma dívida em diversos pagamentos, as prestações eram anuais. Tá? E a gente sabe que modernamente elas, em geral, são mensais, podendo ser trimestrais, bimestrais, mas o mais comum é serem mensais. Em português, o termo mensalidade ele não cai bem, né? Porque mensalidade parece o pagamento, a gente usa mais como pagamento de um serviço, e não o pagamento de um empréstimo ou, né, a mensalidade da escola, né? A mensalidade do curso de inglês. Então, fica o termo mesmo anuidades, mas também pode ser chamado de séries periódicas uniformes, rendas certas ou prestações. O que a gente mais usa é prestação, né? Uma coisa que vai nos ajudar muito nesse tópico, e na verdade daqui em diante no curso, é entender o fluxo de caixa, ou saber desenhar um fluxo de caixa, um diagrama do tempo. Tá? E o que é isso? É simplesmente a representação gráfica de tudo que é recebido e tudo que é pago ao longo de um tempo, tá? Ao longo do tempo. Então, por exemplo, o mais simples de todos os fluxos de caixas que podem existir, né? Eu pego uma quantidade de dinheiro. Cadê meu? Ué? Eita, que estranho. Parou de funcionar minha caneta. Será?
se isso vai me ajudar. É... Tá. Então, parou. Eu pego uma quantidade de dinheiro P na data zero, tá? Pode ser dinheiro, ou eu posso receber esse valor através de um bem. Eu comprei um carro que custa 50 mil reais. Então, eu pensei que eu recebi 50 mil reais. Nenhum carro custa mais 50 mil reais. É, 90 mil reais. Eu comprei um carro que custa 90 mil reais. Então, eu posso pensar que na data zero eu recebi 90 mil reais, apesar de não ter recebido em dinheiro, eu recebi em forma do carro, né? E eu vou pagar 3 meses depois, eu vou pagar esse carro, tá? Ou N meses depois eu vou pagar o carro. Vou pagar de uma vez só, certo? Então, esse seria o fluxo mais fácil de caixa. Eu tenho uma entrada de dinheiro na data zero, uma saída de dinheiro na data N. Esse é o fluxo dos probleminhas de juros compostos que a gente fazia, né? Fulano pegou um emprestado tanto, calcule quanto ele vai pagar 5 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois, tá? Nesse caso, o valor do principal, né? A gente pode usar a fórmula de juros compostos, e a gente sabe, pela fórmula de juros compostos, na verdade, ao contrário, que o S, o montante, ele é igual ao principal vezes 1 mais a taxa elevado a N. Logo, se eu isolar o P aqui, ó, eu tenho que P é igual a S sobre 1 mais I elevado a N. Tá? Eu posso encontrar esse valor de P sabendo S, eu posso encontrar o S sabendo P. Esse valor que a gente encontrou aqui, de P, tá? Ele se chama valor atual. Ah, mas não é o principal? Sim, ele é o principal. Nesse fluxo simples, ele é o principal. Tá? Ele é também o valor descontado, se a gente estiver pensando num desconto racional composto, mesma coisa. Agora, quando ele também é o valor atual do fluxo inteiro de caixa, como se eu pegasse todo o fluxo de caixa e colapsasse ele na data zero. Certo? Como eu só tenho um pagamento, eu estou trazendo esse pagamento S para a data zero e aí ele é equivalente a P. Ok? Então, ele é o principal numa operação de juros compostos, ele é o valor descontado, mas quando eu penso em fluxo de pagamentos, ele é o valor atual. Se o fluxo for mais complicado, né, eu posso fazer a mesma coisa. Então, imagina, eu tenho um fluxo de caixa que tem uma entrada de dinheiro, né, R0 na data 0, aí tem um pagamento R1 na data 1, aí tem uma entrada de dinheiro R2 na data 2, e assim por diante, até eu chegar aqui na data N-1, onde tem uma entrada de dinheiro Rn-1, e na data N tem um pagamento Rn. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar todos esses valores, vamos tentar aqui fazer aqui, ó. Eu vou pegar o R1, que está na data 1, tá? E levar ele para a data 0. Como é que eu levo o R1 para a data 0? Eu faço aquilo que eu fiz agora há pouco, né? Para levar para a data 0, certo? Ó, se isso aqui fosse 1, né? Como é que eu levaria para a data 0? Eu colocaria 1 aqui e ficaria P, opa, ficaria que o valor de R1 na data 0, né, seria o R1, o S, dividido por 1 mais I elevado a 1, tá? Então, para mim levar o R1 para a data 0, eu vou dividir ele por 1 mais I elevado a 1. Ok, agora eu vou pegar o R2 aqui e levar ele para a data 0. Como é que eu levo o R2 para a data 0? Mesma coisa, eu pego ele e divido por 1 mais I elevado ao quadrado. Descapitalizo ele 2 vezes. Tá? Como é que eu levo o Rn menos 1 para a data 0?
Como é que eu vou levar esse Rn-1 para a data zero? Vou pegar o valor dele e vou dividir por 1 mais i elevado a n-1. Tá? Como é que eu levo o Rn aqui para a data zero? Eu pego ele e divido por 1 mais i elevado a n. Ok? Quando eu tiver todos esses pagamentos na data zero, para mim saber o quanto vale todo o fluxo, eu somo. Né? O R0 já está na data zero. Esse aqui, vamos tentar fazer pelas cores. Esse aqui é o valor que eu calculei em roxinho, né? É o valor do R1 na data zero, o valor da prestação 1 na data zero. Esse aqui é o valor da prestação 2 na data zero, que pode ser, na verdade, um recebimento, né? Esse aqui próximo é o valor de IRN-1 na data zero. Tá? Então, eu somo todos eles e eu vou ter o valor de todo o fluxo de caixa colapsado na data zero. Esse é o valor atual do fluxo de caixa. É o valor atual do fluxo de caixa. Nós vamos ver daqui alguns módulos. Se eu tivesse essa série de pagamentos, recebimentos para fazer, eu sou uma empresa, tá? E eu vou vender a minha empresa para mim saber o quanto essa série de pagamentos, recebimentos vale, eu faria isso, né? Eu traria todos esses pagamentos para a data de hoje para saber quanto eles valem hoje. Certo? Então, sabendo do valor atual de um fluxo de caixa na data zero, isso vai nos permitir desenvolver as fórmulas para calcularmos o valor das prestações de um empréstimo, ou sabendo as prestações para saber o valor atual ou o valor futuro de um empréstimo. Tá? A gente vai precisar exatamente dessa ideia de fluxo de caixa. Mas antes de dizer para vocês como que a gente desenvolve a fórmula, a gente precisa aprender a classificar, porque a gente só vai conseguir fazer a fórmula para alguns casos, tá? Que serão os casos que a gente vai trabalhar nesse módulo. Para casos gerais, né, a ideia é essa aqui, é fazer isso aqui, a fórmula é essa. Tá? Mas ela fica um pouco mais simples se as prestações forem todas iguais. Tá? Porque aí eu vou poder colocar as prestações em evidência, enxergar uma progressão geométrica e assim por diante. Então vamos ver como se elas se classificam e aí depois a gente desenvolve a forma. A primeira forma de classificação de anuidades é quanto ao prazo, tá? E quanto ao prazo, elas podem ser temporárias ou perpétuas. E aqui perpétuas podem ser, eu vou botar perpétuas barra indeterminada, tá? Bom, quando que uma anuidade é temporária? Quando ela tem prazo finito para acabar. Então, no exemplo do carro que eu comprei, né? Eu compro um carro em 36 prestações, ou seja, em 3 anos a anuidade vai acabar. Então, ela é temporária, ela dura um tempo determinado de 3 anos. Quando que ela é perpétua? Bom, rendas perpétuas, elas são difíceis de se encontrar. Tá? Teoricamente, uma renda perpétua seria, por exemplo, a renda do prêmio Nobel, né? Ou um endowment de uma universidade. Não sei se vocês já ouviram falar de endowment, mas é muito comum nos Estados Unidos. Uma pessoa milionária, milionária não, né? Ou pode ser milionária, milionária, bilionária, ela deixa uma parte da fortuna dela para determinada universidade. As grandes, quase todas, né? Muitas universidades têm o nome desses milionários, bilionários, como Carnegie Mellon, e aí Ford University, e aí a pessoa faz a doação para a universidade. Algumas fazem para construir algum prédio
mas algumas fazem essa coisa que eles chamam de endowment, que a pessoa ela doa e aí se faz um fundo com esse dinheiro. E através desse fundo se cria a cátedra com o nome da pessoa, ou uma bolsa de pesquisa com o nome da pessoa. Tá? E de tempos em tempos, ou se contrata alguém para aquela posição, ou se dá, a bolsa de pesquisa vai variando, fica um ano com um professor, um ano com outro, um ano com outro. Então, mas a ideia é que eles só retiram os juros. Então, pega o dinheiro que a pessoa doou, aplica. E aí eles ficam tirando só os juros dessa aplicação para fazer o pagamento dessa bolsa ou do salário dessa pessoa ou qualquer coisa. Essa é uma renda perpétua, essa é uma, uma anuidade perpétua. Todo mês ou todo ano se retira determinado valor, certo? Esse valor é simplesmente os juros da aplicação, então supostamente deve durar para sempre. Mas não é difícil ver anuidades perpétuas. O mais comum é ver anuidades indeterminadas. O que são as indeterminadas? Essas são fáceis, né? Por exemplo, o pagamento da Netflix. Eu assino a Netflix, eu pago lá R$ 39,90 todo mês, né? Então é uma anuidade, né? É uma prestação que eu pago, mas ela não tem prazo para terminar. Ela pode terminar? Pode. Um dia eu posso simplesmente decidir, não quero mais, e ela vai acabar. Mas ela não tem um prazo fixo para terminar, certo? Então, esse caso de indeterminado é mais comum. Uma aposentadoria também é uma anuidade indeterminada. Além disso, elas também podem se classificar quanto à periodicidade, elas podem ser periódica ou não periódica, e aí aqui é muito simples, né? As periódicas são que têm a regularidade, eu recebo todo mês, ou todo ano, ou todo bimestre, ou todo semestre, e as não periódicas é que não tem regularidade nenhuma, né? Lembrem que elas precisam acontecer em datas pré-estabelecidas para serem anuidades, tá? Então, ser não periódica não quer dizer que eu não sei quando eu vou receber, ok? Eu sei quando eu vou receber, tá pré-determinado, só que não existe uma periodicidade nos pagamentos. Então, eu posso fazer um contrato em que eu vou pagar um empréstimo com uma prestação no primeiro mês, depois, na verdade, eu fiz agora há pouco, eu fiz móveis planejados de uma reforma que a gente estava fazendo numa parte da casa, e a periodicidade que eu combinei era meio maluca, assim. Eu dei um terço na entrada, mais um terço um mês depois, e aí ficava 2 meses sem pagar até eles entregarem. E aí, quando eles entregavam, que já tinha data pré-estabelecida, estava tudo pré-estabelecido, né? Mas pulava 2 meses, e aí eu pagava os outros um terço em 3 vezes. Então, não tinha uma periodicidade, porque foi mês um, mês 2, depois o próximo pagamento foi no mês 5. Então, 1, 2, 5, 6, 7. Então, isso não tem periodicidade. Está pré-estabelecido, tá, mas não é todo mês, não é nem todo bimestre. Tem uma coisa, às vezes é de mês em mês, às vezes não, né? E além disso, quanto ao valor dos termos, que podem ser constantes ou variáveis, tá? Então, aí é também muito simples, né? Constante eu vou pagar em 10 prestações de R$ 600. Tá? Então, todo mês é R$ 600, ou todo período que eu tenho que pagar é R$ 600. Ou variável, que aí é mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Agora, né, nessa compra que eu fiz, né? Eu paguei um terço, e aí depois eu paguei um nono, um nono, um nono. Então, a prestação variou, né? Eu paguei 2 prestações de um terço do valor e 3 prestações de um nono do valor. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Tranquilo?
E a última forma de classificação importante para a gente é quanto ao vencimento da primeira parcela. Então, uma postecipada, tá? Uma anuidade postecipada, ela acontece quando a data de vencimento da primeira prestação ocorre um período após a data do empréstimo, ou a compra do bem, ou a assinatura da aplicação, tá? Financeira. Então, basicamente é o que a gente chama de prestação sem entrada. Eu vou lá na Renner, eu faço meu boletinho e compro algo em 5 vezes sem entrada, primeira prestação dali a 30 dias. Isso é uma postecipada. Eu vou pagar a primeira prestação, as prestações são mensais, e eu pago a primeira prestação um mês depois da minha compra, certo? Beleza? Antecipada. Antecipada é o com entrada. É a mesma coisa, só que a primeira prestação coincide com a data do empréstimo, a data da compra ou a data do início da aplicação. Então, eu compro algo com entrada, tá? Como eu disse para vocês ali, os móveis planejados que eu comprei, foi ah, uma anuidade antecipada. Eu dei uma entrada de 1/3 do valor. E além disso, por último, a gente tem as diferidas. As diferidas são quando entre a data do pagamento, desculpa, entre a data do pagamento e a data do empréstimo, a data da compra, tá? Existe um período maior do que a periodicidade Bom, não precisa nem ser não precisa ser periódico. Existe um período maior do que um período. Ou seja, o que que eu estou dizendo, tá? Mas tem que ser maior que a periodicidade, ou diferente, né? Se for periódico. Por exemplo, bom, qual é o exemplo clássico? No Natal, a Renner faz aquelas promoções assim, como é que é? Pague em 5 vezes com a primeira prestação para 90 dias, certo? Então, tu vai pagar em 5 vezes, tu vai lá na Renner, na data zero, tu compra algo. Aí passa o primeiro mês tu não paga nada, passa o segundo mês tu não paga nada. No terceiro mês tu vai fazer o primeiro pagamento. Aí tu vai fazer um pagamento no mês 4, no mês 5, no mês 6, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ah? Então, 5 pagamentos. O primeiro aconteceu 90 dias depois. Observem que os pagamentos são mensais, o período é mês, tá? Mas o primeiro pagamento não acontece aqui na data 1. Se acontecesse na data 1, seria postecipada. Se acontecesse na data 0, seria antecipada. Se acontecer em qualquer data que não seja a 0 ou a 1, é diferida. Ok? Então, essa seria a diferida. Tá, o que que eu falo? Por que que é importante aqui cuidar o período, né? Porque se o primeiro pagamento for 90 dias depois, mas a periodicidade dos pagamentos são a cada 3 meses, então o primeiro pagamento aconteceu exatamente um período depois, porque os pagamentos são trimestrais. Então aí ela seria uma postecipada e não uma diferida, se todos os pagamentos fossem trimestrais. Não é o caso da Renner, né? Ela diz o primeiro pagamento em 90 dias, mas depois que tu paga o primeiro, o próximo é um mês depois. Certo? Tá. Nesse tópico, nós vamos estudar anuidades que são temporárias, ou seja, elas têm um tempo fixo para acontecer, tá? Tá determinado o período. Elas são periódicas, ou seja, mensais, bimestrais, trimestrais. Não vai ter aquele tipo de anuidade do pagamento que eu falei para vocês dos móveis, né? Que é meio bagunçado o período, mas a gente vai aprender a fazer isso mais para frente. E constante no valor dos termos, certo? Então tem que ser temporária, periódica e constante. É bem o boletinho da Renner, certo? Algo que 5 vezes, todo mês
e com valores iguais. Tá? E pode ser, bem o boleto da Renner mesmo, pode ser postecipada, 30 dias depois da compra, primeira parcela, antecipada se eu quiser dar uma entrada, ou diferida, que é a promoção que a Renner faz lá no Natal, tá? Com 90 dias para pagar. Então, é isso que a gente vai estudar. Temporária, periódica, constante, e aí pode ser qualquer uma das três. Quanto ao vencimento da parcela, não tem problema, a gente pode ser qualquer uma das três. Mas quanto ao prazo é temporária, quanto à periodicidade é periódica, e quanto ao valor dos termos é constante. A simbologia aqui desse módulo, desse tópico. N, pessoal, vai ser o número de anuidades, tá? Então, no que é diferente do que a gente estudava? Ele não representa o prazo, mas sim o número de anuidades. Então, se eu tenho um pagamento de um empréstimo em 4 anos, tá? Eu vou levar 4 anos para pagar o empréstimo. Só que os pagamentos são mensais ou não vou botar mensais, vou botar bimestrais, tá? E os pagamentos são bimestrais. Quem é meu N? Meu N vai ser 24, porque vai ter 24 pagamentos nesses 4 anos. Ok? Então, N seria 24 e não 4. E continua sendo a taxa. P é o valor presente o valor principal, ou ainda o valor atual agora do fluxo de caixa. O R, agora sim, essa letra nova, o R é o pagamento e na calculadora financeira é o PMT. Tá? E o S continua sendo o valor futuro, o future value. Ok? Então, agora vamos desenvolver a fórmula da anuidade postecipada, que é o tópico dessa, digamos, a parte do conteúdo dessa semana, né? Que vai fechar na segunda, sem ser essa outra. Então, o empréstimo P pode ser pago em N termos R de uma anuidade postecipada, ou seja, sem entrada, e pode ser representado graficamente por um diagrama de tempo ou fluxo de caixa dessa forma aqui. Então, tenho R pagamentos. Por que é postecipada? Porque o primeiro pagamento acontece no período 1, um período depois do recebimento, tá? Os valores são constantes, todos são R's, a periodicidade, né? O pagamento acontece em todo o período, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem uma anuidade temporária, N, periódica, constante, que é o que a gente disse que ia estudar. E quanto ao vencimento da primeira parcela, postecipada, vencendo um mês depois. Tá? Fluxo de caixa é sempre algo desse tipo, nesses casos. Aí, sabendo agora o fluxo de caixa, o que eu vou querer fazer, né? Eu vou querer calcular aquilo que a gente chamou de valor atual. O que é o valor atual? Eu vou trazer todos esses valores para a data zero e vou somar e vou ver quanto vale esse fluxo de pagamentos de R pagamentos, de N pagamentos de R de valor R. Tá? E aí eu vou igualar isso ao principal, porque esse fluxo aqui ele está ajustado se tudo que sai, tudo que eu pago é igual a tudo que eu recebo. Igual quando eu trouxer para a mesma data no tempo, né? Então, quando eu trouxer todos esses pagamentos R's para a data zero, ele tem que ser igual, né, dado a taxa de juros, ao valor P, ao valor que eu recebi. Então, a gente vai ter o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os pagamentos para a data zero. Então, o pagamento 1, como é que eu faço, né? Vamos voltar aqui, ó. Esse pagamento, rapidão, se vocês já entenderam isso, desculpa por ser repetitivo. Esse pagamento, como é que eu trago para a data zero? Eu vou descapitalizar ele por um período. R dividido por 1 mais I na 1.
Esse pagamento, como é que eu trago para a data zero? Eu vou descapitalizar ele por 2 períodos, R dividido por 1 mais I ao quadrado. Esse pagamento, como é que eu levo para a data R? R dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Esse aqui, R dividido por 1 mais I elevado a N. Vou descapitalizar N vezes porque ele está no mês N. Agora eu levo todos e somo. Então, vai dar isso aqui, ó. R dividido por 1 mais I elevado a 1, mais R dividido por 1 mais I elevado a 2, mais R dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, mais R dividido por 1 mais I elevado a N. Opa. Tá? E aí eu coloco R em evidência. E aí, quando eu colocar R em evidência, ou seja, eu vou colocar ali para frente, né? Eu vou ficar com essa soma. 1 mais I elevado a 1, mais 1 mais I elevado a 2, mais 1 mais I elevado a 3, e assim por diante. Tá? Isso aqui vocês podem observar que é uma progressão geométrica. O próximo termo é sempre o anterior multiplicado por 1 mais I. 1 dividido por 1 mais I. Tá? Então, é uma progressão geométrica de razão Q igual a 1 sobre 1 mais I. Tá? Bom, me antecipei a pergunta, como calcular essa soma? Usando soma de PG. Tá? Então, usando a notação de somatório, essa soma aqui é a soma de J de 1 até N, de 1 sobre 1 mais I elevado a J. Tá? E aí, lembrando que a gente sabe lá de matemática do ensino médio, isso é uma progressão geométrica de primeiro termo está aqui, primeiro termo está aqui, né? 1 sobre 1 mais I. E a razão é esse fator que está multiplicando de um termo para o outro, né? Então, a razão é 1 sobre a mesma coisa, 1 sobre 1 mais I. E aí, a soma de uma PG, pessoal, a fórmula da soma de uma PG, eu não vou deduzir, é fácil deduzir essa fórmula, mas se vocês nunca viram, procurem na internet que tem, tá? É bem fácil de fazer. Como é que eu somo uma PG? Bom, a fórmula vai dar primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Tá? Agora eu substituo. Eu sei quem é meu primeiro termo, substituo aqui. Eu sei quem é a minha razão, substituo ali. Aí vou substituir 1 sobre 1 mais i, certo? E vou ficar com isso aqui. Agora, pessoal, eu tenho que só trabalhar isso aqui, né? Esse 1 mais i passa para cá, ó, ele multiplica aqui, cancela, fica 1. E aí fica aqui, vai ficar no denominador 1 menos 1 mais i. E aí eu posso, no numerador, né? Eu tenho esse 1 mais i elevado a n. Aí eu coloco tudo sobre o mesmo traço de fração. E jogo 1 mais i para baixo, depois troco todos os sinais, e no final eu vou chegar nesse valor aqui. Tá? Então, essa vai ser a fórmula, essa vai ser o valor dessa soma aqui. Agora que eu tenho o valor dessa soma, eu cheguei no valor dessa soma aqui, né? Eu tinha colocado o R em evidência e tinha dito, olha, o valor de todos esses pagamentos tem que ser igual ao principal, porque todos esses pagamentos na data zero valem isso. Quando eu somar todos eles, tem que dar o valor do empréstimo. Tá? Ou seja, quando eu descapitalizo todas as prestações, coloco elas na data zero, somo todas elas, isso tem que dar o valor que eu recebi. Tá? E aí a gente acabou de ver que esse valor aqui, tá? Isso aqui tudo vale 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i vezes 1 mais i elevado a n. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu substituo tudo isso aqui por esse valor aqui, que eu acabei de escrever, e aí eu tenho a nossa fórmula, né? A fórmula de anuidades postecipadas aqui, o valor do empréstimo, ou o valor atual, vai ser o valor das prestações, vezes 1 mais a taxa elevado a n, menos 1 dividido pela taxa, vezes 1 mais i, vezes 1 mais a taxa elevado a n. Tá?
Então, se eu sei a taxa, eu posso calcular. Se eu sei a taxa e a prestação, eu posso calcular o principal. Se eu sei o principal e a taxa, eu posso calcular as prestações, né? Basta eu passar tudo isso aqui para o outro lado. Se eu quiser saber as prestações, basta isolar R, né? R vai ser P vezes, aí multiplica aqui, ó, I vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Passa tudo isso aqui multiplicando para o outro lado e tudo isso aqui dividindo. Certo? Tá. Por que que a gente usa uma taxa composta para fazer aquela descapitalização, né? Porque a gente considera sempre o principal como a soma dos valores atuais de cada prestação, que é o que eu estou tentando incutir na cabeça de vocês, que é muito importante para todo o curso, tá? Sempre, agora a gente vai trazer com essa ideia de trazer, de poder manipular o valor do dinheiro no tempo, tá? Olhando para, bom, se eu estou na data N, eu quero trazer esse valor para a data zero, eu descapitalizo esse valor N vezes, tá? E isso é sempre uma operação de juros compostos. Por que está aparecendo isso? Tá, para. Tá. Ei, fiz bobagem. Não, não quero fazer isso. Isso é do Teams mesmo, né? Ahn, eu queria tirar isso. Sai daqui, negócio. Hum. Tá. Ah, mas tá bem em cima da coisa. Peraí, pessoal, eu vou parar de compartilhar e vou voltar e vou ver se eu arrumo isso. Tá. Então vamos fazer alguns exemplos. Uma loja financiou um conjunto de imóveis em 4 prestações mensais, iguais a R$ 1.300. A primeira delas a ser paga um mês após a compra, sem entrada, a uma taxa de 2,5 ao mês. Calcular o valor à vista da compra. Então, o que que o problema está me dizendo? Ele me disse que eu tenho 4 prestações, tá? Meu N é 4. Me disse o valor, 1.300. Então, 1.300 é o valor da prestação. Tá? E me disse, ó, a primeira delas a ser paga um mês após a compra, sem entrada. Então, o que que ele está me dizendo aqui? Que eu tenho uma prestação postecipada. Tá? E isso é importante para saber qual fórmula eu vou usar. A uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Beleza. As prestações são mensais, a taxa é mensal. Tá tudo pronto para usar a fórmula que a gente aprendeu, tá? O principal vai ser o valor das prestações vezes 1 mais i elevado a n, menos 1, dividido por i vezes 1 mais i elevado a n. Aí é só substituir. P vai ser igual a 1.300 vezes 1 mais 0,025 elevado a n, menos 1, dividido por 0,025 vezes 1 mais 0,025 elevado a n. Ok? Agora é só calcular isso. Ó, aqui a gente poderia escrever P igual a 1.300
vezes 1,025 elevado a n, eu botei n, né? Mas a gente sabe que n é 4. Então, elevado a 4, dividido por 0,025 vezes, aqui tem 4 menos 1, né? 0,025, 1 mais 1,025 elevado a 4. Tá? Agora sim, só calcular. Então, substituindo tudo ali como eu fiz, vai dar esse valorzinho aqui, né? Vai dar essa continha aqui para fazer, que vai dar 4.890,56. Aqui está o como se fazer no método RPN, mas não vale a pena fazer isso no método RPN. Eita, cadê minhas... Caramba, cadê minhas... Deixa eu pegar esse slide para vocês aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Não é possível exibir essa imagem. Que estranho. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu vou... Acho que esse é o slide mais bonito de todo o curso e ele vem me dizer aqui. Tá. É o mesmo exemplo, tá, pessoal? Eu só vou mostrar para vocês como fazer na calculadora financeira. Então, uma loja financiou um conjunto de imóveis em 4 prestações mensais iguais a R$ 1.300. A primeira delas a ser paga um mês após a compra, sem entrada, a uma taxa de juros de 2,5%. Mesmo problema, tá? Como é que a gente vai fazer isso na calculadora financeira? Aí aqui começa a vir vocês perceberem a diferença de fazer isso na HP, tá? O que eu vou fazer? Eu vou registrar 1.300 como pagamento, ó. Lembra qual a tecla que eu disse que é o pagamento? PMT. Tá? Eu vou dizer, olha, são 4 prestações, então o N é 4, a taxa é 2,5, a taxa é 2,5, e eu quero saber o valor presente. 4.890,56. Tá? Lembrem, não preciso daquela fórmula, não preciso fazer, só entrar, dizer para ela qual é a prestação, qual é o prazo, qual é a taxa e pedir o valor atual. Tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Bom, a gente já viu que tem anuidades antecipadas e postecipadas, apesar que a gente ainda não deduziu a fórmula da antecipada, só da postecipada, tá? É óbvio que a calculadora financeira, bom, não é óbvio, mas a calculadora financeira, ela sabe fazer tanto a antecipada quanto a postecipada. E claro que vai dar valores diferentes, se for antecipado ou postecipado, tá? Então, vocês têm que cuidar quando fizer um problema de anuidades, se a calculadora financeira ela está no modo antecipadas ou se ela está no modo postecipadas. Quando que ela está no modo antecipadas? Quando tem um beguinho aqui, ó. Certo? Se tiver esse begin, ela está no modo antecipada. Se não tiver begin, ela está no modo postecipada. Ó, observem aqui, não tem begin, tá? Então ela está no modo postecipada. Como é que eu ponho o begin, ó? G7, tá? Tá ali ele, ó, em azulzinho. O que para acionar qualquer coisa azul, eu tenho que apertar o G antes que é azul, tá? Então G7 aciona o begin.
se eu quiser ir para post-antecipado, se tiver com o Beguin ali, ó, se eu entrar com os mesmos dados, 1.300, PMT, 4N, 2,5 e calculo o PV. 5.012, mudou o valor, tá? Como deveria. Ah, se eu tô com o Beguin ali, como é que eu tiro o Beguin dali? G-end. E aí eu tiro o G8, tá? Aí eu tiro o Beguin, e aí ela está agora no modo post-antecipados, tá? Aí eu posso fazer a conta. Então, isso vocês têm que cuidar quando vocês estiverem fazendo esses exemplos de post-antecipados. E antecipados, qualquer exemplo de anuidades. Certo? Deixa eu voltar para o meu slide de dar aula mesmo. Ele ficou todo zoado, né? Ah, eu acho que deve ter sido aquela coisa que eu fiz com o Teams, de poder escrever. Tá, vamos fazer mais dois exemplos. O cliente de uma loja adquiriu um televisor de 40 polegadas no valor à vista de 2.200. Então, o valor à vista agora ele deu, né? Eu vou adquirir um televisor de R$ 2.200. Eu quero pagar em 5 prestações e com uma taxa de 3% ao mês. Tá? 5 prestações, 3% ao mês. Calcular o valor da prestação. Então, o que eu quero saber agora, pessoal, é a prestação, certo? Então, lembrem da fórmula. Parece para mim, queria mudar de cor. Tá estranho também, né? Tá aparecendo a minha barra no modo apresentação. Tá. Então, assim, ó, a prestação vai ser. Eu posso deduzir a fórmula daqui, tá? 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i1 mais i elevado a n, tá? A gente, na prova, a gente dá algumas fórmulas, mas algumas. Não vamos dar todas as fórmulas, todas as variações de fórmulas possível, né? Então, por exemplo, essa fórmula a gente dá. Mas se vocês precisam a prestação, vocês têm que saber dela isolar a prestação, né? Se vocês não forem usar a calculadora financeira, forem usar a científica. Então tem que saber isolar, tem que saber que R vai ser P vezes I1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N, menos 1. Beleza? Agora substitui. Então R vai ser o P, que é 2.200, vezes o I, que é 0,03, vezes 1 mais I, então 1,03, elevado a N, que é 5. Dividido por 1,03 elevado a 5 menos 1. Tá? E aí tem que fazer essa continha aqui. Ó, 2.200, 0,03, 1 mais 0,03 elevado a 5 dividido por 1 mais 0,03 na 5 menos 1. Isso vai dar 480 com 30. Tá? Veremos aqui, vamos fazer na calculadora financeira. Eu estou atrapalhado hoje. Então, vamos lá, vamos ver, nem vou olhar para cá, tá? Vou olhar só aqui para os dados do problema. Preciso garantir que, como é sem entrada, que eu esteja no modo postecipada, certo? Não tem beguinha aqui, então tudo bem, posso fazer. 2.200 vai ser o principal, 5 vai ser o número de prestações, 3 vai ser a taxa, e eu peço o PMT. 480 com 38.
Ok? Tá. Exemplo 3. O desconto de um computador no valor de 3.700 é feito em 10 prestações mensais iguais a 427 com 14, a primeira vencendo um mês após a compra. Isso aqui é para me dizer que é postecipada. Calcular a taxa mensal de juros utilizados. Então, o financiamento de um computador no valor de 3.700, 3.700 é o principal, a prestação é 427 com 14, o N, 10 prestações, tá? Tá, e aí como é que faz? Bom, uma maneira de fazer, na verdade não é uma maneira, né? Se vocês colocarem, vocês vão ver que vocês não vão conseguir fazer. Se eu substituir tudo na fórmula que eu tenho, né? 3.700 igual a 427 com 14 vezes 1 mais i elevado a 10 menos 1 dividido por i vezes 1 mais i elevado a 10. Tá? Eu até posso fazer uma manipulação algébrica e aí chegar numa equação de grau 10, não, de grau 11. Tá? Uma equação polinomial de grau 11 e o i vai ser uma dessas raízes dessa equação. Ah, bom. Só que não tem fórmula fechada para encontrar raízes de equações de grau 11. Tá? Então, eu posso não conseguir encontrar. Aliás, é bem provável. Existem métodos numéricos que calculem essas raízes? Existem, né? Mas aí vocês precisariam fazer cálculo 1, cálculo 2, equações para chegar em métodos numéricos. Então, obviamente, a gente não vai fazer isso, né? O que a gente vai fazer aqui? Bom, usar a calculadora financeira é uma opção, tá? Usar o Excel durante os exercícios do Moodle, né? O teste também é uma opção. Lá no material, nas notas de aula, a gente ensina como calcular a taxa usando o Excel. Tá? Na calculadora financeira é bastante simples, né? Vamos fazer. Porque basta eu pedir para ela, ó, eu posso dizer para ela quem é o valor do bem, né? O principal. Posso dizer que eu vou pagar em 10 prestações e que cada prestação é de 427 com 14. Tá? Eu preciso trocar o sinal da prestação, né? Porque uma é entrada de caixa e outra é saída. Então, se o PV foi entrada, a prestação é saída. Então, eu vou trocar o sinal e vou dizer que são minhas prestações. E aí eu pergunto para ela, me diz quem é aí. 2,7. Barbada. Tá. Então, na calculadora financeira, não tem mistério nenhum de fazer. A gente faz só informando ela os dados. Ok? Algebricamente, eu não consigo fazer. Eu não consigo calcular essa taxa. Tá. Na hora da prova, se a gente pedir taxa para vocês, tá? Em geral, na primeira área, a gente não pede esse problema na prova, tá? Em geral, não vou dizer que... Mas na segunda área vai ter um problema igual a esse, que tem que calcular a taxa. E o problema é calcular a taxa, porque o tipo de problema se chama taxa interna de retorno, que é para analisar se um determinado investimento vale a pena, ou comparar investimentos, tá? Então a gente ali não tem o que fazer, porque o juice da questão, o suco da questão, é encontrar a taxa. Então, não tem como nós não pedirmos a taxa. Tá? E o problema vai ser o mesmo, assim, vai dar uma fórmula desse tipo que não tem como isolar. Tá? Aí lá o que eu ensino vocês a fazerem é testes alternativos. Na prova, sim. Na prova vocês podem usar a calculadora. Ah, não tenho a calculadora, não vou comprar testes alternativos. Né? Não vai dar para isolar, mas dá para, como vocês têm alternativas na prova, dá para testar as alternativas e ver
qual delas que, se vocês colocarem ali, fecha a equação, né? Vai dar tudo direitinho, tá? Ah, mas são 5 alternativas, né? Por exemplo, se na prova a gente tivesse assim, ó, vamos brincar aqui um pouquinho. Se na prova a gente tivesse alternativa A, B, C, D e E, tá? Vou botar aqui a 2.7, 3.1, 2.4, 2.1, 2.0, tá? Ah, vocês têm todas essas alternativas para testar na hora da prova, né? E aí, claro, eu estou imaginando que vocês não estão com a calculadora financeira, porque se vocês estão com a financeira, não precisaria testar, né? Vocês simplesmente usariam o método da financeira, tá? Não estou com a financeira, vou precisar testar. Ah, vou ter que testar 5? Não. No máximo, se vocês forem espertos, vocês precisam testar 2. Tá? Por quê? Porque vocês pegam a média, a que está bem no meio deles. Não é a média. Vocês pegam a mediana desses valores. Opa, eu queria trocar de cor, mas não estou conseguindo. A mediana é 2.4. E testa com 2.4. Vai lá na científica, substitui aqui, ó. 2.4, pega esse valor aqui de prestação. Eu vou fazer na financeira mesmo, porque é bem mais rápido, tá? Mas, claro, eu estou imaginando que vocês estão fazendo a científica, né? Eu vou botar lá 2.4 como taxa. Vou colocar o valor da prestação, 427 com 14, PMT, tá? E vou dizer que são 10. Aí vou calcular na científica, estou fazendo esse cálculo lá todo na científica e vou calcular o valor presente. Deu 3.758. 3.758. Oi. Ali deu, o senhor colocou 427 com 17, eu não sei se. Na calculadora, né? Tá. Vai dar um pouquinho diferente, mas a ideia é que vai dar um valor maior, né? Então, esse é o meu PMT, 10 prestações e estou testando a taxa de 2.4. Aí calculei. Aí deu 3.757, tá? Ou seja, se a taxa fosse 2.1, esse fluxo de caixa valeria 3.757. Mas ele não vale 3.757. Ele vale menos do que isso, né? Ele vale 3.700. Então é porque, primeiro, a minha taxa está errada. Essa não é a taxa correta. Tá? E segundo, a taxa real, a taxa que resolve esse problema, ela tem que ser maior ou menor? Se ela for menor, uma taxa menor, certo? Vai fazer, né? Taxas menores geram prestações mais baratas. Na verdade, eu tenho que fazer, para convencer vocês bem, em vez de fazer pelo valor presente, eu tenho que fazer pela prestação. Tá? Só vou refazer. Ó, em vez de usar o valor presente, eu vou usar a prestação. Eu vou descobrir a prestação. 3.700 é o meu valor presente. Taxa de 2.4. E aí 10 prestações. Aí eu pergunto, PMT. Aí ela vai me dizer, olha, uma taxa de 2.7, a prestação vai ser R$420. Tá? Uma taxa de 2.4, a prestação vai ser 420. De novo, eu estou imaginando que vocês estão fazendo tudo na científica, né? Se tiver as financeiras, vocês saberiam fazer. Tá. A taxa seria 420, a prestação seria 420, mas a prestação não é 420, ela é 427. Então, isso quer dizer que essa taxa está errada. Primeira coisa. Como a prestação é maior do que a que eu previ com a taxa de 2.4, o
que eu achei com 2,4, quer dizer que a minha taxa ela tem que ser maior do que essa taxa, tá? Porque a prestação é maior. Se eu pegar uma taxa menor do que isso, eu vou ter prestações menores. Quanto menor a prestação, menor a taxa. Quanto menor a taxa, menor a prestação. Então, por isso que é importante pegar bem do meio, porque se eu concluo que a taxa tem que ser maior, eu já cancelo essas duas, ó. Já nem vou calcular para essas duas. E agora eu testo de novo para qualquer uma dessas duas. Se der certo, é a que deu certo. Bom, aí deu certo. Se der errado, é a outra. Se eu fizesse com 3,1, essa ia dar errado e aí eu nem ia precisar fazer a de 2,7. É claro que a gente não se aguenta, né? E faz a de 2,7 para conferir. Mas, no máximo, vocês têm que fazer isso 2 vezes. E se quiserem conferir mesmo, 3. Certo? Tudo bem? Tá. O exemplo 4, ele é bem parecido. Vai estar no vídeo que eu estou terminando de gravar e vai estar... E tem lá nos slides para vocês olharem. Tá? Antes de terminar a aula, eu quero falar rapidamente sobre o valor futuro. A gente está toda hora calculando o valor presente, né? Porque é o mais comum nesses problemas de anuidade. Eu fiz um empréstimo e vou pagar em tantas prestações. Eu fiz comprei um carro de valor tanto e vou pagar em tantas prestações. Mas algumas vezes a gente precisa do valor futuro. Geralmente quando a gente faz aplicações. Eu fiz um PGBL por 7 anos e todo ano paguei R$ 300. Quanto eu vou ter imediatamente após o pagamento da última parcela? Se rende a uma taxa de tantos por cento, né? Então, nesse problema, eu quero saber o valor futuro e não o valor presente. Eu quero saber o S. Como é que a gente faz isso, né? Então, nesse problema, eu teria esse fluxo de caixa aqui, ó. Eu faço R pagamentos e eu quero saber o valor futuro logo depois de ter feito o último pagamento R. Tá? Para fazer isso, o que a gente faz é a gente desacopla esse fluxo em 2. Primeiro eu pego esses R pagamentos que estão aqui, ó, esses R pagamentos, e eu trago eles para a data zero. Ou seja, eu calculo o valor atual. Como que eu faço isso? Com a fórmula que eu já conheço, essa aqui, certo? Agora que eu sei o valor atual, ó, eu colapsei todos os pagamentos na data zero, tá? Então, agora o meu fluxo ele se resume a todos esses pagamentos aqui que valem P na data zero e o S que eu quero descobrir na data N, certo? E agora, isso aqui, pessoal, ó, se vocês lembrarem, o que a gente sabe? P é igual a... Não. Bom, pode ser. P é igual a S sobre 1 mais I elevado a N, quando o fluxo é desse tipo, né? Porque pela fórmula de juros compostos, S é P vezes 1 mais I elevado a N. Certo? Mas eu sei quanto vale P, ó. P vale isso aqui. Agora basta eu igualar, ó. Se P vale S sobre 1 mais I na N e P vale isso aqui, eu igualo as duas coisas. Isso aqui vai ser igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N. E observem que eu tenho esse 1 mais I elevado a N dividindo ambos os lados. Eu poderia multiplicar ambos os lados por 1 mais I elevado a N e ia cancelar. E aí S vai ficar igual a essa fórmula aqui. R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Tá? Essa é a fórmula do montante. Não me lembro se a gente dá essa fórmula para vocês ou se essa vocês têm que deduzir. Acho que a gente dá essa. Mas, assim, na semana da prova, a gente vai postar as fórmulas que vão estar na prova. Tá? E aí o resto vocês têm que ou saber deduzir ou saber. Certo? Então, sabendo essa fórmula, agora a gente pode fazer esses probleminhas de valor futuro. Eu tinha deixado um espaço aqui para mim escrever.
Tá. Mensalmente, a empresa de João transfere R$ 200 do seu salário para a poupança de um banco, que remunera a taxa de 0,9 ao mês. Então, já tem a taxa, 0,9% ao mês. Eu já sei quanto é a prestação que ele deposita, R$ 200. E aí ele quer saber, calcule o saldo da poupança de João imediatamente após a 10ª transferência. Então, imediatamente após N igual a 10. E o que eu quero saber é o valor futuro, saldo na poupança. Então, pela fórmula que a gente acabou de ver, o S vai ser R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. S vai ser 200 vezes 1 mais 0,009 elevado a 10 menos 1 dividido por 0,009. Tá? Então, só fazer essa continha aqui, que vai dar 2.082,97. Certo? Na calculadora financeira, uma conta bem simples, garante que não tem begin, que ela é postecipada. Tá? Eu vou dizer para ela 200 é o meu PMT, 10 é meu N, 0,9 é a minha taxa. E vou pedir o valor futuro agora, o FV. 2.082,97. Certo? Alguma dúvida sobre esses exercícios? Tem mais um ali depois para vocês fazerem. Abram lá os slides que eu coloquei lá para vocês no Moodle e tentem fazer. Tudo bem, pessoal? Vocês têm perguntas? Eu tenho uma questão, professor. Pode falar. Eu gostaria de saber onde que tá para calcular taxas no Excel. Tu comentou que tá em notas de aula e eu não achei. Tá. Deixa eu ver exatamente em que parte das notas, mas está lá, tá em taxas, eu me lembro de ter feito. Vocês não estão vendo a tela, né? Parei de compartilhar, esqueci. Anuidades, notas de aula de anuidades. Aqui, ó, na página 8, Excel. A obtenção da taxa em anuidades é feita através da função taxa e aqui tem uma explicaçãozinha do que é cada um dos parâmetros da função. Tá? E aí tem alguns exemplozinhos ali para vocês fazerem no Excel. Certo? Só vou parar de gravar para a gente ficar mais à vontade, também não ficar essas coisas na gravação.